Você realmente conhece a Deus ou criou um Deus à sua própria? Olá, queridas amigas, como vocês estão? Eu sou Eli Antônio Luizaga e esse é o seu, é o meu, é o nosso canal. Sejam todas bem-vindas. Mais uma indicação de livro, estamos cumprindo a meta, um livro por semana indicamos para vocês, mulheres, porque nós entendemos que nós precisamos ler. E esse quadro de indicação de livros e resenhas, essas playlists que nós temos por aqui, são para mulheres como eu e você, e estamos sempre em parceria com a Cantares Presentes, que é a sua loja de artigos evangélicos aqui em São Caetano do Sul. Todo o contato que você precisa está aqui na descrição, corre lá, dá uma olhadinha. Se você está na região, vai fazer uma visitinha, que vale muito a pena. E esse livro você encontra lá. Os Atributos de Deus, ele é deste homem abençoado por Deus, maravilhoso, A.W. Pink. Os Atributos de Deus. É maravilhoso. Um livro muito gostoso de ler, muito bonito. E, enfim, é um homem de Deus, assim, a forma com que ele traz aqui pra gente todas as informações. E eu quero fazer uma resenha bem objetiva para você ficar, assim, com muita vontade de ler essa preciosidade. Dito tudo isso, vamos lá. Pergunta, pergunta, pergunta. Você realmente conhece a Deus? Ou criou um Deus à sua própria imagem? Não você como imagem e semelhança dele, mas não ele como a sua própria imagem. Você já pensou nisso? O que Pink quis dizer nesse conceito aqui, que nosso conceito sobre Deus define toda a nossa vida. Quer ver uma coisa? Se nós acreditamos em um Deus fraco, nossa fé será fraca. Se nos propomos a conhecer o Deus verdadeiro, a nossa vida com certeza será transformada. Esse livro, Os Atributos de Deus, é um livro essencial. Eu digo que precisa ter na sua biblioteca se você quer ter uma profundidade na fé e um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu sempre falo, primeiro a Bíblia, em tudo. Primeiro a Bíblia, primeiro a Bíblia, primeiro em tudo. Mas livros como esse é muito bom. E quem foi esse homem aqui? Esse homem foi um pastor de uma igreja lá em Silverton, nos Estados Unidos, em 1901, pregador. Ele ministrou a palavra em 3 continentes. Ele já faleceu em 1952, porque faz tempo, lá no norte da Escócia. E ele era praticamente desconhecido entre os evangélicos. E aí, 30 anos depois, ele se tornou uma influência mundial, contribuindo assim para a fé de muitos cristãos, dos cristãos do século XX. Porque ele trazia coisas com bastante seriedade. E ele tinha uma crença que a nossa visão de Deus vai impactar tudo. E isso faz muito sentido, porque como vemos Deus vai impactar a forma com que nós cultuamos, vai impactar o nosso compromisso com a santidade, vai impactar a forma com que nós atuamos e vivemos aqui na Terra. E esse livro, ele vai nos ensinar de uma maneira maravilhosa, assim, coisas extremamente importantes, como por exemplo, ele vai lá e explora quem é Deus de forma profunda e forma prática. Ele fala sobre todos os atributos de Deus. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem, mas quando falamos de atributos, nós estamos falando, por exemplo, da santidade. Nós entendemos que Deus é absolutamente puro e está separado do pecado. Santidade, um atributo. Soberania, outro atributo, que significa que ele governa tudo, sobre tudo, com autoridade suprema. Eu gosto disso ou não? Também temos o atributo da justiça, que não é uma justiça como a gente quer. Ele sempre vai agir com retidão. E o padrão dele é ele mesmo, a palavra dele. Outro atributo, misericórdia, que é o amor que nos alcança a
apesar do pecado. Uma outra coisa muito importante é a imutabilidade. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esses são alguns dos atributos que ele nos traz uma profundidade sobre isso. Para mim, um dos pontos mais fortes do livro é que nós não podemos moldar Deus ao que queremos. E isso a gente tem que lembrar todos os dias. Ele é quem ele é, independente do que pensamos. E isso vai lá e confronta o nosso coração. Bate de frente. Por quê? Ele nos chama a viver uma vida com temor e obediência. Então, uma das mensagens centrais desse livro é esse tema confrontador. Que, se você parar para pensar, muitas vezes na nossa vida, sem perceber, nós estamos tentando moldar Deus conforme o nosso próprio pensamento, conforme o nosso próprio desejo, conforme a nossa expectativa, conforme a nossa emoção. Nós vamos criando uma ilusão do Deus que nos agrada, do Deus que nos conforta, que justifica nossas escolhas, mas que não é necessariamente o Deus da Bíblia. Quem já foi no Museu das Ilusões vai perceber que nosso cérebro é enganado assim, constantemente. E esse Deus que nós criamos, ele acaba indo contra o Deus real, o Deus da palavra. O Pink ele vai enfatizar que Deus ele não é uma projeção dos nossos sentimentos ou da cultura que está ao nosso redor. Ele diz também que ele não muda para se encaixar no que achamos mais conveniente ou aceitável. Ele simplesmente é quem ele é. E aí isso vai implicar em algumas coisas. O que significa tudo isso? Primeiro de tudo e mais importante, você não podemos redefinir a santidade de Deus. O mundo pode relativizar o pecado, achar que tudo é relativo, tudo depende do seu ponto de vista, mas Deus continua sendo santo, puro e separado do mal. O que ele chamou de pecado continua sendo pecado, independente da sociedade. Nós não podemos procurar suavizar a justiça de Deus, deixar ela mais light, sabe? Quando nós fazemos isso, nós estamos querendo um Deus que só ama, um Deus que só perdoa, que é muito bom, que só tem misericórdia, meu papaizinho querido, que tá me mimando. E esquecemos que esse nosso Pai, o Deus, ele é justo. E ele fala na Bíblia que punirá o pecado. Então, ele não vai fechar os olhos para a injustiça. E todos um dia prestarão contas diante dele. Uma outra implicação é que não podemos, eu achei interessante essa expressão, não podemos domesticar a soberania de Deus. Muitas vezes nós queremos um Deus que apenas abençoa os nossos planos e diga sim para tudo que pedimos. E deixamos de lado esse atributo que é a soberania. Ele vai agir conforme a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e não conforme a nossa, que está sujeita a 1000 coisas, inclusive as nossas emoções que nos enganam o tempo todo. Nós não podemos ignorar essa imutabilidade. Então, não podemos usar Deus e dizer assim, Deus não evoluiu, Deus não mudou de ideia, Deus tem que mudar de ideia, se adaptar à cultura, se atualizar. Jamais. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele revela na sua palavra há séculos continua sendo verdade absoluta. E isso incomoda. Isso incomoda demais o ser humano. A verdade absoluta. Ainda mais numa era progressista. E ele nos alerta o perigo de criar um Deus, ele coloca até um Deus com letra minúscula na nossa imagem. Algo que muitas vezes acontece dentro do próprio cristianismo. Quando moldamos Deus ao que queremos, nós deixamos de adorar como ele realmente é. E passamos a seguir um ídolo criado pela nossa mente, seja lá como for. Na página 51 tem uma reflexão muito grande sobre a responsabilidade humana e a soberania divina. Ele está nos céus, ele pode fazer tudo o que lhe agrada, soberanamente escolheu colocar uma das suas criaturas na condição que parece melhor para ele.
E o verdadeiro cristão, ele vai se submeter a Deus e não o contrário. Nossa opinião sobre Deus não muda quem ele é, mas um conhecimento correto sobre Deus pode transformar completamente quem somos. E eu acho muito bonito, sabe? Toda a forma com que ele traz essas reflexões para a gente. Ele vai falar no capítulo 9 sobre o poder de Deus, foi um capítulo que me confrontou bastante. E aí eu pergunto, né? Nós temos buscado conhecer a Deus como ele realmente é? Ou estou tentando encaixá-lo na minha própria visão? Nesse capítulo 9, vai falar que o poder de Deus é como ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível, não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado pela criatura. E aí, nossa, profundo o livro, porque eu, mulher cristã, devo ler esse livro. Porque se você quer um verdadeiro evangelho, viver um verdadeiro evangelho, você precisa conhecer a Deus como ele realmente é. Isso de ficar buscando esse Deus bonzinho, que nos dá bênção, sabe? Nós vamos esquecendo que ele é santo, justo e soberano. E se você é uma mulher como eu, que procura crescer em maturidade espiritual, essa leitura é essencial para nós. O capítulo 16 fala sobre o amor de Deus, só que da maneira real, não esse amor que a gente cria na nossa cabeça, né? Ela vai dizer 3 coisas sobre a natureza de Deus. Ele é espírito, ele é visto como espírito, ele é luz e ele é amor. Então, se você deseja ter esse relacionamento mais profundo com Deus, junto com a sua Bíblia, esse é um livro ótimo para você assentar as bases e não ter mais dúvida. E aí, você pode adquirir lá na Cantar Children. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para mais resenhas. Pode deixar aqui um comentário. Me diga aqui qual que é o atributo de Deus que mais impacta na sua vida. Você também pode compartilhar esse vídeo com outras mulheres que você acha que valeria a pena, que gostaria. Se inscreve, dá o seu like, comenta, que você vai estar ajudando muito esse canal a crescer. Deus abençoe muito vocês e até a próxima.